terror do braideiro, como sombra hipnotiza e deixa você sem sono e desesperado. Na pequena cidade de Braideiro, o lamento das ondas batendo nas pedras parecia carregar segredos sussurrados da brisa do mar. As casas de madeira, desgastadas pelo tempo, guardavam histórias que preferiam permanecer ocultas. Sofia, uma jovem artista, caminhava pelas ruas desertas, sentindo que o peso da dor e da curiosidade a consumia. A morte de sua mãe, há poucos meses, deixou um vazio que parecia gritar. O horizonte cinzento refletia sua solidão e, ao mesmo tempo, a urgência de descobrir o que havia por trás do legado incompleto que sua mãe lhe deixara. Era numa manhã nebulosa que ela decidiu explorar o sótão da casa antiga. Com cada passo, o som do rangido das tábuas a fazia sentir que algo a observava. Ao abrir a porta empoeirada, uma onda de nostalgia a atingiu. O cheiro de madeira e o calor do sol filtrando-se por uma pequena janela criaram uma atmosfera mágica, mas opressiva. Entre caixas cobertas por lençóis brancos, Sofia encontrou um diário. As páginas estavam amareladas e a caligrafia firme, mas apressada. Era a voz de sua mãe que ecoava ali, revelando um amor proibido com um homem que parecia ter saído de um pesadelo. O homem, cuja identidade era velada por mistério, estava ligado a um acidente trágico que abalou a cidade há anos. O diário falava de encontros secretos à beira-mar, sob as pedras que haviam testemunhado promessas e medos. A cada palavra, Sofia sentia seu mundo desmoronar. Quem era aquele homem? O brilho em seus olhos, a paixão contida de sua mãe. Tudo aquilo parecia tão distante, tão diferente da mulher que ela conhecia. Seu avô, um homem rígido e conservador, sempre fechou os olhos para o passado. Ao descobrir a busca de Sofia, a raiva dele era palpável. Deixe o passado descansar, ele exigia, com a voz tremendo de autoridade, mas Sofia não podia ignorar as respostas que clamavam por ela. As histórias da cidade, as tradições e os segredos se entrelaçavam em uma rede de dor e descoberta. E a dor de perder sua mãe agora se tornava uma busca por compreender quem ela realmente era. A tensão cresceu quando Sofia decidiu investigar mais a fundo. Ela se lembrou de um rumor sobre um artista renomado, conhecido por suas pinturas envolventes. Ao visitar uma galeria local, algo a puxou, atraindo seu olhar para um quadro enigmático. As cores vibrantes pareciam pulsar e um detalhe específico a fez congelar. Era um símbolo que ela reconhecia do diário, um coração entrelaçado com estrelas. O que isso significava, sua mente fervilhava com perguntas. O que a ligação entre sua mãe e aquele homem realmente significava? E se ele estivesse vivo? E se a verdade que buscava fosse mais complexa do que imaginava? No fundo, uma dúvida rastejava. Seu avô estava realmente tentando protegê-la ou apenas escondendo um segredo sombrio que poderia reescrever sua história inteira? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Sofia estava paralisada diante daquela pintura enigmática. O coração entrelaçado com estrelas pulsava em cores que pareciam vibrar como se escondessem segredos. A ideia de que sua mãe poderia ter estado relacionada a tudo aquilo a consumia. E se o artista fosse o homem do diário, e se ele ainda estivesse vivo, a mente de Sofia corria a 1000 por hora. O que mais poderia descobrir? Ela se virou para o galerista, um homem de cabelos grisalhos e olhar perspicaz. Você sabe quem pintou esse quadro? A voz dela tremia, mas a urgência a impulsionava. O galerista hesitou, observando-a como se tentasse decifrar suas intenções. Depois respondeu com um tom cauteloso: é uma obra de Miguel, ele. Teve suas controvérsias. As palavras dele cortaram o ar. Controvérsias? Como assim? O coração de Sofia acelerou. O galerista abaixou a voz como se falasse sobre fantasmas. Miguel era conhecido por seus relacionamentos problemáticos. Ele tinha um jeito de hipnotizar as pessoas. Alguns dizem que ele atraía o sofrimento. A mente de Sofia girou. Um artista que atraía dor? Era isso que sua mãe queria. Uma luz ofuscante na sua mente a fez lembrar das descrições do homem no diário. Algo dentro dela estava prestes a estourar. Onde posso encontrar Miguel? A pergunta saiu mais intensa do que ela pretendia. O galerista olhou para os lados, como se o que estava prestes a dizer poderia assustá-la. Ele vive à beira do mar em uma casa antiga, mas não é seguro procurá-lo. Muitos dizem que ele mexe com coisas que não devem. Não importa.
Eu preciso saber, Sofia forçou a voz, a determinação pulsando em suas veias, e assim decidiu ia buscar Miguel. A verdade precisava vir à tona, sentiu o nó no estômago se apertar. Mas antes que pudesse sair, um grito cortou o ar tranquilo da galeria. As pessoas começaram a olhar uns para os outros, sussurros e rostos pálidos. O que foi isso? Sofia perguntou ao galerista, mas ele parecia aturdido. Era um grito de dor, um som que batia como ondas nas pedras. Em instantes, alguém rangetou a porta. Um homem ensanguentado e ofegante irrompeu na galeria. Ele tinha um olhar desesperado, mas também havia algo de familiar. Era um dos melhores amigos de sua mãe. Sofia, você precisa sair daqui. É sobre o legado da sua mãe. Não há tempo. O que aconteceu? A insegurança tomava conta dela. Ele estava tremendo, a boca paralisada pela urgência de palavras que não saíam. Miguel, ele está de volta e ele não está sozinho. A expressão aterrorizada dele a fez vacilar. O que você quer dizer? Que Miguel é perigoso? O jovem respirou fundo e as palavras saíram como um jorro. Ele é o responsável pela morte da sua mãe. O acidente não foi um acidente. Você precisa acreditar em mim. Sofia sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O que isso significava? Todas as suas suposições sobre sua mãe, seu amor. Tudo poderia estar de cabeça para baixo. O mundo agora estava girando e ela se sentia como um peão solto, a dor e a confusão se misturando em seu coração. E se ele estiver atrás de você? O amigo dela continuou, os olhos arregalados com o pavor. Eu não sei como, mas ele quer algo que você tem. As palavras ressoaram em sua mente com um peso devastador. O que ela tinha? O diário. O quadro, em meio ao caos, as peças do quebra-cabeça se embaralhavam, e agora a urgência pela verdade se tornava um desespero por sobrevivência. Miguel estava de volta. E tudo o que ela pensava saber estava prestes a ser desfeito. Nas sombras da pequena cidade de Braideiro, os segredos começavam a surgir com a força de um vendaval, desafiando sua sanidade e trazendo à tona uma batalha que prometia devastar tudo o que ela conhecia. Sofia estava paralisada diante daquela pintura enigmática. O coração entrelaçado com estrelas pulsava em cores que pareciam vibrar como se escondessem segredos. A ideia de que sua mãe poderia ter estado relacionada a tudo aquilo a consumia. E se o artista fosse o homem do diário? E se ele ainda estivesse vivo? A mente de Sofia corria a 1000 por hora. O que mais poderia descobrir? Ela se virou para o galerista, um homem de cabelos grisalhos e olhar perspicaz. Você sabe quem pintou esse quadro? A voz dela tremia, mas a urgência a impulsionava. O galerista hesitou, observando-a como se tentasse decifrar suas intenções. Depois respondeu com um tom cauteloso, é uma obra de Miguel. Ele teve suas controvérsias. As palavras dele cortaram o ar. Controvérsias, como assim? O coração de Sofia acelerou. O galerista abaixou a voz, como se falasse sobre fantasmas. Miguel era conhecido por seus relacionamentos problemáticos. Ele tinha um jeito de hipnotizar as pessoas. Alguns dizem que ele atraía o sofrimento. A mente de Sofia girou. Um artista que atraía dor? Era isso que sua mãe queria? Uma luz ofuscante na sua mente a fez lembrar das descrições do homem no diário. Algo dentro dela estava prestes a estourar. Onde posso encontrar Miguel? A pergunta saiu mais intensa do que ela pretendia. O galerista olhou para os lados, como se o que estava prestes a dizer poderia assustá-la. Ele vive à beira do mar em uma casa antiga, mas não é seguro procurá-lo. Muitos dizem que ele mexe com coisas que não devem. Não importa. Eu preciso saber, Sofia forçou a voz, a determinação pulsando em suas veias, e assim decidiu ia buscar Miguel. A verdade precisava vir à tona, sentiu o nó no estômago se apertar. Mas antes que pudesse sair, um grito cortou o ar tranquilo da galeria. As pessoas começaram a olhar umas para as outras, sussurros e rostos pálidos. O que foi isso? Sofia perguntou ao galerista, mas ele parecia aturdido. Era um grito de dor, um som que batia como ondas nas pedras. Em instantes, alguém arrombou a porta. Um homem ensanguentado e ofegante irrompeu na galeria. Ele tinha um olhar desesperado, mas também havia algo de familiar. Era um dos melhores amigos de sua mãe. Sofia, você precisa sair daqui. É sobre o legado da sua mãe. Não há tempo. O que aconteceu? A insegurança tomava conta dela. Ele estava tremendo, a boca paralisada pela urgência de palavras que não saíam. Miguel, ele está de volta e ele não está sozinho. A expressão aterrorizada dele a fez vacilar. O que você quer dizer? Que Miguel é perigoso? O jovem respirou fundo e as palavras saíram como um jorro. Ele é o responsável pela morte da sua mãe. O acidente não foi um acidente. Você precisa acreditar em mim. Sofia sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O que isso significava? Todas as suas suposições sobre sua mãe, seu amor. Tudo poderia estar de cabeça para baixo.
O mundo agora estava girando e ela se sentia como um peão solto, a dor e a confusão se misturando em seu coração. E se ele estiver atrás de você? O amigo dela continuou, os olhos arregalados com pavor. Eu não sei como, mas ele quer algo que você tem. As palavras ressoaram em sua mente com um peso devastador. O que ela tinha? O diário. O quadro, no caos, as peças do quebra-cabeça se embaralhavam. E agora a urgência pela verdade se tornava um desespero por sobrevivência. A sala começou a tremer e Sofia ouviu um barulho vindo do fundo da galeria. Uma sombra se movia entre as pinturas, e então a porta atrás de Miguel se abriu com um estalo. Uma figura alta apareceu, seu rosto escondido sob uma capuz escuro. Ele olhou para Sofia e por um momento tudo fez sentido. Você não podia saber, Sofia, mas tudo isso foi planejado desde o início. A voz era suave, mas cheia de poder. Sofia reconheceu o eco daquela familiaridade e a memória a golpeou. Era Miguel, mas não era exatamente como a imagem que ela tinha em mente. Ele estava ali, mas ao mesmo tempo em outro lugar, como se não pertencesse a este mundo. Miguel, é você! O medo a envolveu. Ele sorriu de forma maligna. Eu só precisei de um novo início, e você, querida, abre as portas do meu passado. O amigo de Sofia se interpunha, os olhos arregalados. E se eu te dissesse que você é a chave para tudo isso? Sua mãe sabia, e agora você também precisa entender. O amor que ela tinha por mim não era apenas um romance. Era um pacto. O choque foi como uma onda. Sofia olhou de Miguel para o amigo. O que você sabe sobre isso? Um nó na garganta. A expressão dele mudou e mesmo sem dizer uma palavra, a realidade se desfez em torno dela. Você não pode confiar em ninguém, sussurrou o amigo, o pavor tomando conta. O que quer que ele diga é uma armadilha. Miguel deu um passo à frente, os olhos soltando uma luz estranha. Você está prestes a descobrir que o seu legado está mais entrelaçado com o meu do que você imagina, e isso não tem apenas a ver com sua mãe. Sofia sentiu um frio na espinha. As revelações estavam apenas começando e a verdade era mais obscura do que poderia imaginar. Enquanto o caos tomava a galeria, ela soube que decisões terríveis estavam por vir. A linha entre a salvação e a condenação se tornava cada vez mais tênue. Será que ela realmente estava pronta para descobrir quem era? Sofia estava paralisada diante daquela pintura enigmática. O coração entrelaçado com estrelas pulsava em cores que pareciam vibrar como se escondessem segredos. A ideia de que sua mãe poderia ter estado relacionada a tudo aquilo a consumia. E se o artista fosse o homem do diário, e se ele ainda estivesse vivo, a mente de Sofia corria a 1000 por hora. O que mais poderia descobrir? Ela se virou para o galerista, um homem de cabelos grisalhos e olhar perspicaz. Você sabe quem pintou esse quadro? A voz dela tremia, mas a urgência a impulsionava. O galerista hesitou, observando-a como se tentasse decifrar suas intenções. Depois respondeu com um tom cauteloso, é uma obra de Miguel, ele. Teve suas controvérsias. As palavras dele cortaram o ar. Controvérsias, como assim? O coração de Sofia acelerou. O galerista abaixou a voz como se falasse sobre fantasmas. Miguel era conhecido por seus relacionamentos problemáticos. Ele tinha um jeito de hipnotizar as pessoas. Alguns dizem que ele atraía o sofrimento. A mente de Sofia girou. Um artista que atraía dor, era isso que sua mãe queria. Uma luz ofuscante na sua mente a fez lembrar das descrições do homem no diário. Algo dentro dela estava prestes a estourar. Onde posso encontrar Miguel? A pergunta saiu mais intensa do que ela pretendia. O galerista olhou para os lados, como se o que estava prestes a dizer poderia assustá-la. Ele vive à beira do mar em uma casa antiga, mas não é seguro procurá-lo. Muitos dizem que ele mexe com coisas que não devem. Não importa. Eu preciso saber, Sofia forçou a voz, a determinação pulsando em suas veias, e assim decidiu ia buscar Miguel. A verdade precisava vir à tona. Sentiu o nó no estômago se apertar. Mas antes que pudesse sair, um grito cortou o ar tranquilo da galeria. As pessoas começaram a olhar umas para as outras, sussurros e rostos pálidos. O que foi isso? Sofia perguntou ao galerista, mas ele parecia aturdido. Era um grito de dor, um som que batia como ondas nas pedras. Em instantes, alguém arrombou a porta. Um homem ensanguentado e ofegante irrompeu na galeria. Ele tinha um olhar desesperado, mas também havia algo de familiar. Era um dos melhores amigos de sua mãe. Sofia, você precisa sair daqui. É sobre o legado da sua mãe. Não há tempo. O que aconteceu? A insegurança tomava conta dela. Ele estava tremendo, a boca paralisada pela urgência de palavras que não saíam. Miguel, ele está de volta, é. Ele não está sozinho. A expressão aterrorizada dele a fez vacilar. O que você quer dizer? Que Miguel é perigoso? O jovem respirou fundo e as palavras saíram como um jorro.
Ele é o responsável pela morte da sua mãe. O acidente não foi um acidente. Você precisa acreditar em mim. Sofia sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O que isso significava? Todas as suas suposições sobre sua mãe, seu amor, tudo poderia estar de cabeça para baixo. O mundo agora estava girando e ela se sentia como um peão solto, a dor e a confusão se misturando em seu coração. E se ele estiver atrás de você? O amigo dela continuou, os olhos arregalados com pavor. Eu não sei como, mas ele quer algo que você tem. As palavras ressoaram em sua mente com um peso devastador. O que ela tinha? O diário, o quadro, no caos, as peças do quebra-cabeça se embaralhavam. E agora a urgência pela verdade se tornava um desespero por sobrevivência. A sala começou a tremer e Sofia ouviu um barulho vindo do fundo da galeria. Uma sombra se movia entre as pinturas, e então a porta atrás de Miguel se abriu com um estalo. Uma figura alta apareceu, seu rosto escondido sob um capuz escuro. Ele olhou para Sofia e por um momento tudo fez sentido. Você não podia saber, Sofia. Mas tudo isso foi planejado desde o início. A voz era suave, mas cheia de poder. Sofia reconheceu o eco daquela familiaridade e a memória golpeou. Era Miguel, mas não era exatamente como a imagem que ela tinha em mente. Ele estava ali, mas ao mesmo tempo em outro lugar, como se não pertencesse a este mundo. Miguel, é você, o medo a envolveu. Ele sorriu de forma maligna. Eu só precisei de um novo início e você, querida, abre as portas do meu passado. O amigo de Sofia se interpunha, os olhos arregalados. E se eu te dissesse que você é a chave para tudo isso? Sua mãe sabia, e agora você também precisa entender. O amor que ela tinha por mim não era apenas um romance. Era um pacto. O choque foi como uma onda. Sofia olhou de Miguel para o amigo. O que você sabe sobre isso? Um nó na garganta. A expressão dele mudou e mesmo sem dizer uma palavra, a realidade se desfez em torno dela. Você não pode confiar em ninguém, sussurrou o amigo, o pavor tomando conta. O que quer que ele diga é uma armadilha. Miguel deu um passo à frente, os olhos soltando uma luz estranha. Você está prestes a descobrir que o seu legado está mais entrelaçado com o meu do que você imagina. E isso não tem apenas a ver com sua mãe. Sofia sentiu um frio na espinha. As revelações estavam apenas começando e a verdade era mais obscura do que poderia imaginar. Enquanto o caos tomava a galeria, ela soube que decisões terríveis estavam por vir. A linha entre a salvação e a condenação se tornava cada vez mais tênue. Ela não era apenas uma artista. Ela fez um acordo comigo. Com o seu poder criativo e o meu, nós poderíamos criar algo mais eterno. As palavras de Miguel soaram como um eco distante, levando Sofia a uma descoberta chocante. Suas criações, suas obras, podiam ter consequências além do que imaginava. E então um estrondo reverberou, fazendo as paredes da galeria tremerem. Uma onda escura irrompeu pela sala, como se as sombras ganhassem vida. Todos os quadros começaram a distorcer, uma energia sinistra pulsando ao seu redor. As luzes piscaram e no meio do caos um grito fulminante cortou o ar. Sofia, não olhe para ele! Era a voz de sua mãe. E agora tudo parecia mais claro. Algo que estava escondido há muito tempo estava prestes a emergir. O grito ecoou na cabeça de Sofia, enquanto o mundo à sua volta se desmoronava. Ela estava prestes a descobrir que a verdade não era apenas um quebra-cabeça, mas uma armadilha mortal. E tudo parecia depender dela. No meio do turbilhão, Sofia se viu dividida entre os rostos familiares e o mistério perturbador de Miguel, presa em uma rede de segredos que ameaçava não só sua vida, mas seu próprio ser. Sinhalua, Sinhalare, a verdade poderia libertá-la, ou aprenderia para sempre. Sofia estava paralisada diante daquela pintura enigmática. O coração entrelaçado com estrelas pulsava em cores que pareciam vibrar como se escondessem segredos. A ideia de que sua mãe poderia ter estado relacionada a tudo aquilo a consumia. E se o artista fosse o homem do diário, e se ele ainda estivesse vivo, a mente de Sofia corria a 1000 por hora. O que mais poderia descobrir? Ela se virou para o galerista, um homem de cabelos grisalhos e olhar perspicaz. Você sabe quem pintou esse quadro? A voz dela tremia, mas a urgência a impulsionava. O galerista hesitou, observando-a como se tentasse decifrar suas intenções. Depois respondeu com um tom cauteloso, é uma obra de Miguel, ele. Teve suas controvérsias. As palavras dele cortaram o ar. Controvérsias como assim? O coração de Sofia acelerou. O galerista abaixou a voz como se falasse sobre fantasmas. Miguel era conhecido por seus relacionamentos problemáticos. Ele tinha um jeito de hipnotizar as pessoas. Alguns dizem que ele atraía o sofrimento. A mente de Sofia girou. Um artista que atraía dor, era isso que sua mãe queria. Uma luz ofuscante na sua mente a fez lembrar das descrições do homem no diário. Algo dentro dela estava prestes a estourar. Onde posso encontrar Miguel? A pergunta saiu mais intensa do que ela pretendia.
O galerista olhou para os lados, como se o que estava prestes a dizer poderia assustá-la. Ele vive à beira do mar em uma casa antiga, mas não é seguro procurá-lo. Muitos dizem que ele mexe com coisas que não devem. Não importa, eu preciso saber. Sofia forçou a voz, a determinação pulsando em suas veias, e assim decidiu, ia buscar Miguel. A verdade precisava vir à tona. Sentiu o nó no estômago se apertar, mas antes que pudesse sair, um grito cortou o ar tranquilo da galeria. As pessoas começaram a olhar umas para as outras, sussurros e rostos pálidos. O que foi isso? Sofia perguntou ao galerista, mas ele parecia aturdido. Era um grito de dor, um som que batia como ondas nas pedras. Em instantes, alguém arrombou a porta. Um homem ensanguentado e ofegante irrompeu na galeria. Ele tinha um olhar desesperado, mas também havia algo de familiar. Era um dos melhores amigos de sua mãe. Sofia, você precisa sair daqui. É sobre o legado da sua mãe. Não há tempo. O que aconteceu? A insegurança tomava conta dela. Ele estava tremendo, a boca paralisada pela urgência de palavras que não saíam. Miguel, ele está de volta, é. Ele não está sozinho. A expressão aterrorizada dele a fez vacilar. O que você quer dizer? Que Miguel é perigoso? O jovem respirou fundo e as palavras saíram como um jorro. Ele é o responsável pela morte da sua mãe. O acidente não foi um acidente. Você precisa acreditar em mim. Sofia sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O que isso significava? Todas as suas suposições sobre sua mãe, seu amor, tudo poderia estar de cabeça para baixo. O mundo agora estava girando e ela se sentia como um peão solto, a dor e a confusão se misturando em seu coração. E se ele estiver atrás de você? O amigo dela continuou, os olhos arregalados com pavor. Eu não sei como, mas ele quer algo que você tem. As palavras ressoaram em sua mente com um peso devastador. O que ela tinha? O diário, o quadro. No caos, as peças do quebra-cabeça se embaralhavam. E agora a urgência pela verdade se tornava um desespero por sobrevivência. A sala começou a tremer e Sofia ouviu um barulho vindo do fundo da galeria. Uma sombra se movia entre as pinturas. E então a porta atrás de Miguel se abriu com um estalo. Uma figura alta apareceu, seu rosto escondido sob um capuz escuro. Ele olhou para Sofia e por um momento tudo fez sentido. Você não podia saber, Sofia. Mas tudo isso foi planejado desde o início. A voz era suave, mas cheia de poder. Sofia reconheceu o eco daquela familiaridade e a memória golpeou. Era Miguel, mas não era exatamente como a imagem que ela tinha em mente. Ele estava ali, mas ao mesmo tempo em outro lugar, como se não pertencesse a este mundo. Miguel, é você. O medo a envolveu, ele sorriu de forma maligna. Eu só precisei de um novo início e você, querida, abre as portas do meu passado. O amigo de Sofia se interpunha, os olhos arregalados. E se eu te dissesse que você é a chave para tudo isso? Sua mãe sabia, e agora você também precisa entender. O amor que ela tinha por mim não era apenas um romance. Era um pacto. O choque foi como uma onda. Sofia olhou de Miguel para o amigo. O que você sabe sobre isso? Um nó na garganta. A expressão dele mudou e mesmo sem dizer uma palavra, a realidade se desfez em torno dela. Você não pode confiar em ninguém, sussurrou o amigo, o pavor tomando conta. O que quer que ele diga? É uma armadilha. Miguel deu um passo à frente, os olhos soltando uma luz estranha. Você está prestes a descobrir que o seu legado está mais entrelaçado com o meu do que você imagina. E isso não tem apenas a ver com sua mãe. Sofia sentiu um frio na espinha. As revelações estavam apenas começando e a verdade era mais obscura do que poderia imaginar. Enquanto o caos tomava a galeria, ela soube que decisões terríveis estavam por vir. A linha entre a salvação e a condenação se tornava cada vez mais tênue. Então, com um estalo ensurdecedor, toda a galeria escureceu. As luzes se apagaram e o ar ficou pesado, quase palpável. A escuridão não era apenas física. Era como se um manto de medo cobrissem todos os presentes. Desesperada, Sofia procurou o amigo, mas a figura dele desapareceu entre as sombras. Uma risada baixa ecoou pela sala, e então uma luz tenue iluminou o rosto de Miguel, revelando um sorriso cruel. Você acha mesmo que sua mãe fez um pacto apenas comigo? Você não faz ideia do que realmente está acontecendo. O coração de Sofia disparou, o que poderia ser pior do que o que ele já ameaçara. E então uma palavra cortou o ar. Vingança! As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar com um estalo frio. A verdade que ela buscava não era apenas sobre um amor entre sua mãe e Miguel. Era sobre o legado dela ser mais intenso, mais escuro. Ele era o único que poderia trazer de volta os segredos e dores enterrados. E com isso, um novo medo crescia dentro dela. Uma figura que se movia nas sombras emergiu, sua aparência tão familiar que a fez parar. Era sua mãe, mas não da maneira que ela lembrava. Os olhos a hipnotizavam, absorvendo a luz do ambiente.
Mãe, o sussurro escapuliu de seus lábios, quase um grito. Você sempre foi a chave, Sofia, para o que eu não fui capaz de controlar. A voz soou como um eco de suas memórias, misturada com algo mais profundo, algo mais negro. O choque foi ensurdecedor. A ilusão que ela tinha da mãe perfeita começava a se desfazer e a dura realidade de um legado cheio de traição e dor surgiu como um tsunami. As expectativas foram despedaçadas. Quem era aquela mulher frente a ela? Vocês dois nunca entenderão. O poder que temos é além de vocês. Miguel completou, seu sorriso se expandindo. Vocês são apenas os peões em um jogo que começou há muito tempo. O cenário ao redor dela se tornava um turbilhão, a pressão das escolhas e segredos se transformando em algo quase palpável. Sofia precisava decidir rapidamente o que significava tudo isso e, acima de tudo, quem ela realmente era, o que sucederia agora que a verdade tinha mais de uma face. A sala clara e escurecia, tornando tudo ainda mais confuso, enquanto a sombra do passado começou a tomar forma. Sofia estava paralisada diante daquela pintura enigmática. O coração entrelaçado com estrelas pulsava em cores que pareciam vibrar como se escondessem segredos. A ideia de que sua mãe poderia ter estado relacionada a tudo aquilo a consumia. E se o artista fosse o homem do diário, e se ele ainda estivesse vivo, a mente de Sofia corria a 1000 por hora. O que mais poderia descobrir? Ela se virou para o galerista, um homem de cabelos grisalhos e olhar perspicaz. Você sabe quem pintou esse quadro? A voz dela tremia, mas a urgência a impulsionava. O galerista hesitou, observando-a como se tentasse decifrar suas intenções. Depois respondeu com um tom cauteloso: é uma obra de Miguel, ele. Teve suas controvérsias. As palavras dele cortaram o ar. Controvérsias, como assim? O coração de Sofia acelerou. O galerista abaixou a voz como se falasse sobre fantasmas. Miguel era conhecido por seus relacionamentos problemáticos. Ele tinha um jeito de hipnotizar as pessoas. Alguns dizem que ele atraía o sofrimento. A mente de Sofia girou. Um artista que atraía dor? Era isso que sua mãe queria? Uma luz ofuscante na sua mente a fez lembrar das descrições do homem no diário. Algo dentro dela estava prestes a estourar. Onde posso encontrar Miguel? A pergunta saiu mais intensa do que ela pretendia. O galerista olhou para os lados, como se o que estava prestes a dizer poderia assustá-la. Ele vive à beira do mar em uma casa antiga, mas não é seguro procurá-lo. Muitos dizem que ele mexe com coisas que não devem. Não importa. Eu preciso saber, Sofia forçou a voz, a determinação pulsando em suas veias, e assim decidiu ia buscar Miguel. A verdade precisava vir à tona. Sentiu o nó no estômago se apertar. Mas antes que pudesse sair, um grito cortou o ar tranquilo da galeria. As pessoas começaram a olhar umas para as outras, sussurros e rostos pálidos. O que foi isso? Sofia perguntou ao galerista, mas ele parecia aturdido. Era um grito de dor, um som que batia como ondas nas pedras. Em instantes, alguém arrombou a porta. Um homem ensanguentado e ofegante irrompeu na galeria. Ele tinha um olhar desesperado, mas também havia algo de familiar. Era um dos melhores amigos de sua mãe. Sofia, você precisa sair daqui. É sobre o legado da sua mãe. Não há tempo. O que aconteceu? A insegurança tomava conta dela. Ele estava tremendo, a boca paralisada pela urgência de palavras que não saíam. Miguel. Ele está de volta aí? Ele não está sozinho. A expressão aterrorizada dele a fez vacilar. O que você quer dizer que Miguel é perigoso? O jovem respirou fundo e as palavras saíram como um jorro. Ele é o responsável pela morte da sua mãe. O acidente não foi um acidente. Você precisa acreditar em mim? Sofia sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O que isso significava? Todas as suas suposições sobre sua mãe e seu amor. Tudo poderia estar de cabeça para baixo. O mundo agora estava girando e ela se sentia como um peão solto, a dor e a confusão se misturando em seu coração. E se ele estiver atrás de você? O amigo dela continuou, os olhos arregalados com pavor. Eu não sei como, mas ele quer algo que você tem. As palavras ressoaram em sua mente com um peso devastador. O que ela tinha? O diário, o quadro. No caos, as peças do quebra-cabeça se embaralhavam. E agora, a urgência pela verdade se tornava um desespero por sobrevivência. A sala começou a tremer e Sofia ouviu um barulho vindo do fundo da galeria. Uma sombra se movia entre as pinturas, e então a porta atrás de Miguel se abriu com um estalo. Uma figura alta apareceu, seu rosto escondido sob um capuz escuro. Ele olhou para Sofia e por um momento tudo fez sentido. Você não podia saber, Sofia, mas tudo isso foi planejado desde o início. A voz era suave, mas cheia de poder. Sofia reconheceu o eco daquela familiaridade e a memória a golpeou. Era Miguel, mas não era exatamente como a imagem que ela tinha em mente. Ele estava ali, mas ao mesmo tempo em outro lugar, como se não pertencesse a este mundo. Miguel, é você! O medo a envolveu. Ele sorriu de forma maligna.
Eu só precisei de um novo início e você, querida, abre as portas do meu passado. O amigo de Sofia se interpunha, os olhos arregalados. E se eu te dissesse que você é a chave para tudo isso? Sua mãe sabia e agora você também precisa entender. O amor que ela tinha por mim não era apenas um romance. Era um pacto. O choque foi como uma onda. Sofia olhou de Miguel para o amigo. O que você sabe sobre isso? Um nó na garganta. A expressão dele mudou e mesmo sem dizer uma palavra, a realidade se desfez em torno dela. Você não pode confiar em ninguém. Sussurrou o amigo, o pavor tomando conta. O que quer que ele diga é uma armadilha. Miguel deu um passo à frente, os olhos soltando uma luz estranha. Você está prestes a descobrir que o seu legado está mais entrelaçado com o meu do que você imagina. E isso não tem apenas a ver com sua mãe. Sofia sentiu um frio na espinha. As revelações estavam apenas começando e a verdade era mais obscura do que poderia imaginar. Enquanto o caos tomava a galeria, ela soube que decisões terríveis estavam por vir. A linha entre a salvação e a condenação se tornava cada vez mais tênue. Então, com um estalo ensurdecedor, toda a galeria escureceu. As luzes se apagaram e o ar ficou pesado, quase palpável. A escuridão não era apenas física, era como se um manto de medo cobrissem todos os presentes. Desesperada, Sofia procurou o amigo, mas a figura dele desapareceu entre as sombras. Uma risada baixa ecoou pela sala e então uma luz tenue iluminou o rosto de Miguel, revelando um sorriso cruel. Você acha mesmo que sua mãe fez um pacto apenas comigo? Você não faz ideia do que realmente está acontecendo. E então algo mudou. Um brilho intenso surgiu na área onde o amigo de Sofia estava. Como um feixe de luz cortante, uma figura começou a se materializar. Era sua mãe, mas não da maneira que ela lembrava. Seus olhos não tinham mais amor, apenas uma obscura determinação. Sofia! A voz dela era agora um eco de um poder que Sofia nunca imaginou. Eu sou mais do que você pensa. A expressão de terror no rosto de Miguel se transformou em algo inesperado. Você não pode estar aqui, ele gritou, saindo da sombra, como se estivesse prestes a se desvanecer. Sofia sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo? O passado dela estava emergindo de uma maneira aterrorizante. Sim, estou aqui, a mãe reforçou, agora radiante com um poder que pulsava. O chão começou a tremer e as paredes exalaram uma energia estranha. É hora de revelar a verdade. Sofia, você não é apenas minha filha. Você é parte de algo muito maior. O legado que você traz não é só meu, mas de gerações, de um poder ancestral que foi escondido por muito tempo. Miguel estava visivelmente nervoso. Isso não pode acontecer. Você não tem ideia de com o que está brincando. Ele tentou avançar, mas a luz emanada pela mãe de Sofia o deteve. O chão se abria sob eles, fissuras começando a se formar. Um eco de risadas ecoava na galeria, como se as paredes estivessem repletas de segredos de almas há muito esquecidas. Sofia piscou e então, em um instante, a sala não era mais o mesmo lugar. Ela se viu no meio de um caos de cores e sombras, conectada a um passado que não parecia ser seu. Você precisa escolher agora, Sofia, Miguel ou o que o legado realmente representa. As palavras da mãe cortaram o ar e antes que pudesse responder, uma onda de energia a envolveu, puxando-a para um novo destino. Nessa escolha, o que se revela, o que a verdade dirá sobre tudo o que ela acreditava. O destino estava em suas mãos e as consequências seriam devastadoras. O que ela realmente era e a que preço a verdade viria à tona. O chão tremeu e Sofia sentiu como se o mundo ao seu redor estivesse se desfazendo. Os ecos da sala se tornaram gritos de dor e raiva, enquanto a energia pulsante da verdade começava a revelá-la de maneira brutal. O olhar de sua mãe, antes confiante, agora estava repleto de uma fúria incontrolável. Miguel estava paralisado, mas não por temor. Havia algo mais em sua expressão, algo que Sofia não conseguia identificar. Isso tudo começou há muito tempo, Sofia. Gritou Miguel, sua voz ecoando nas paredes. As diferentes linhas do tempo, as escolhas, tudo isso sempre esteve nas suas mãos. Sofia sentiu um nó se apertar em seu estômago. Ela não estava preparada para lidar com isso. O que tudo isso significava? O que Miguel realmente queria? A sua mãe me usou e você está aqui para continuar o que ela começou. As palavras de Miguel cortaram como uma faca. Você não é só uma artista, você é uma criadora. A sala pulsava como um coração e as luzes piscavam como se refletissem o tumulto dentro dela. As figuras ao fundo pareciam dançar, emaranhadas em uma bruma, e a mãe dela, quanto mais Sofia olhava, mais a imagem se distorcia. Não era mais a mulher que ela amava. Era algo sombrio, um fragmento que escapava da sua compreensão. É hora de você decidir, Sofia, a mãe gritou, moldando a cena. Miguel está certo, mas ele não fala da mesma maneira que eu. O que você herdou de mim é muito mais poderoso. As sombras se ergueram ao redor delas e o ambiente parecia estar em chamas. Sofia sentiu horrível.
Naquele momento, uma fera de dúvidas a começava a consumir, como se estivesse presa em um pesadelo. E então, no meio do caos, uma sombra emergiu mais uma vez, desta vez um pouco diferente. Uma figura pequena, uma criança, com olhos enormes e expressão assustada. Socorro, Sofia! A voz estava lá, suave e trêmula. Era como um eco familiar que a fez parar. A imagem da criança era semelhante a um retrato empoeirado de sua própria infância, e o que confirmava era ainda mais assustador. Era ela mesma e não a menina que todos conheciam. Como você pôde? Não, isso não pode ser verdade. A mente de Sofia estava em chamas e a visão da criança a fazia reconsiderar tudo. Mãe, você me deixou ir. A criança gritou, sua voz ressoando por toda a galeria. O olhar da mãe se inverteu e uma onda de horror a envolveu. Sofia ficou paralisada, presa entre o passado e o presente, entre a mãe que sempre amou e a razão de seu legado ser tão negro. Miguel esboçou um sorriso, mas era um sorriso efêmero, como se percebesse que algo havia mudado. Você realmente achou que poderia fugir? O que você é, Sofia, é o que muitos desejam, e eu não posso deixar isso acontecer. A criança continuava, a cada palavra cortando com mais intensidade. Você não percebe? Temos que parar tudo isso. O pacto, ele quer controlar você, você não vê? Você vai se tornar uma parte dele. As palavras da criança eram como uma bomba explodindo em sua mente. A verdade foi se desenhando em cores muito mais escuras do que ela esperava. Cada segundo que passava, as revelações assombrosas ameaçavam consumir sua identidade. A luz começou a falhar, mas a presença da criança iluminava tudo. Era um momento crucial de entendimento. Você é a chave, Sofia, mas não para essa escuridão. A criança continuou desesperada. A determinação nos olhos dela refletia a esperança que ainda havia. Sofia ficou em silêncio. O peso do que ela herdara agora era mais aterrador. O que ela se tornaria? A decisão se tornava clara. O que ia fazer agora poderia mudar tudo. Você precisa decidir. As vozes ecoavam ao seu redor, mas a mensagem era nítida. Nesse instante, uma onda de força invadiu seu corpo, e com isso, uma escolha dolorosa começou a fazer sentido. O que estava a ponto de acontecer mudaria as relações de todos no espaço. E então a linha que separava o bem do mal se tornava mais tênue a cada instante. Sofia começou, mas não teve tempo de concluir. A galeria inteira explodiu em um clarão ofuscante, engolindo tudo em luz, e no momento seguinte, tudo ficou em silêncio absoluto. O chão tremeu e Sofia sentiu como se o mundo ao seu redor estivesse se desfazendo. Os ecos da sala se tornaram gritos de dor e raiva, enquanto a energia pulsante da verdade começava a revelá-la de maneira brutal. O olhar de sua mãe, antes confiante, agora estava repleto de uma fúria incontrolável. Miguel estava paralisado, mas não por temor. Havia algo mais em sua expressão, algo que Sofia não conseguia identificar. Isso tudo começou há muito tempo, Sofia. Gritou Miguel, sua voz ecoando nas paredes. As diferentes linhas do tempo, as escolhas. Tudo isso sempre esteve nas suas mãos. Sofia sentiu um nó se apertar em seu estômago. Ela não estava preparada para lidar com isso. O que tudo isso significava, o que Miguel realmente queria. A sua mãe me usou e você está aqui para continuar o que ela começou. As palavras de Miguel cortaram como uma faca. Você não é só uma artista, você é uma criadora. A sala pulsava como um coração e as luzes piscavam como se refletissem o tumulto dentro dela. As figuras ao fundo pareciam dançar, emaranhadas em uma bruma, e a mãe dela. Quanto mais Sofia olhava, mais a imagem se distorcia. Não era mais a mulher que ela amava, era algo sombrio, um fragmento que escapava da sua compreensão. É hora de você decidir, Sofia. A mãe gritou, moldando a cena. Miguel está certo, mas ele não fala da mesma maneira que eu. O que você herdou de mim é muito mais poderoso. As sombras se ergueram ao redor delas e o ambiente parecia estar em chamas. Sofia sentiu horrível. Naquele momento, uma fera de dúvidas começava a consumir, como se estivesse presa em um pesadelo. E então, no meio do caos, uma sombra emergiu mais uma vez, desta vez um pouco diferente. Uma figura pequena, uma criança, com olhos enormes e expressão assustada. Socorro, Sofia! A voz estava lá, suave e trêmula. Era como um eco familiar que a fez parar. A imagem da criança era semelhante a um retrato empoeirado de sua própria infância, e o que confirmava era ainda mais assustador. Era ela mesma e não a menina que todos conheciam. Como você pôde? Não, isso não pode ser verdade. A mente de Sofia estava em chamas e a visão da criança a fazia reconsiderar tudo. Mãe, você me deixou ir. A criança gritou, sua voz ressoando por toda a galeria. O olhar da mãe se inverteu e uma onda de horror a envolveu. Sofia ficou paralisada, presa entre o passado e o presente, entre a mãe que sempre amou e a razão de seu legado ser tão negro. Miguel esboçou um sorriso, mas era um sorriso efêmero, como se percebesse que algo havia mudado.
Você realmente achou que poderia fugir? O que você é, Sofia, é o que muitos desejam, e eu não posso deixar isso acontecer. A criança continuava, a cada palavra cortando com mais intensidade. Você não percebe? Temos que parar tudo isso. O pacto, ele quer controlar você, você não vê? Você vai se tornar uma parte dele. As palavras da criança eram como uma bomba, explodindo em sua mente. A verdade foi se desenhando em cores muito mais escuras do que ela esperava. Cada segundo que passava, as revelações assombrosas ameaçavam consumir sua identidade. A luz começou a falhar, mas a presença da criança iluminava tudo. Era um momento crucial de entendimento. Você é a chave, Sofia, mas não para essa escuridão. A criança continuou desesperada. A determinação nos olhos dela refletia a esperança que ainda havia. Sofia ficou em silêncio. O peso do que ela herdara agora era mais aterrador. O que ela se tornaria, a decisão se tornava clara. O que ia fazer agora poderia mudar tudo. Sofia começou, mas não teve tempo de concluir. A galeria inteira explodiu em um clarão ofuscante, engolindo tudo em luz. E nesse instante, algo inesperado surgiu. Um homem apareceu do nada, como uma sombra, e jogou um objeto sobre a mãe de Sofia. Um colar. O brilho do colar iluminou o rosto dela como se revelasse uma verdade oculta. Mãe, você ainda tem isso? Sofia gritou, o coração disparado. A figura da mãe hesitou e a pessoa que para sempre foi usa algum poder que antes era escondido. Sim, mas não é só isso, a mãe começou, mas Miguel a interrompeu, o olhar agora desesperado. O que você fez não deveria ter feito isso. Ele gritou e a sala começou a tremer com a intensidade da revelação. E então, como um dominó caindo, toda a narrativa de Sofia começou a se desmoronar. A verdade revelou-se em um turbilhão de vozes antigas e fracas. O colar tinha mais poder do que ela jamais imaginou. Ele não apenas conectava sua mãe a Miguel, mas revelava a linhagem ancestral de um pacto antigo, que ligava todos eles a um destino que não poderiam evitar. O que isso significava para o futuro de Sofia? Tudo o que ela conhecia estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. Você precisa escolher entre a escuridão e a luz de sua herança, disse a criança. Mas como ela poderia escolher, sabendo que a escuridão estava tão entrelaçada com o que a luz representava? A tensão crescia e Sofia sabia que as consequências de sua decisão moldariam não apenas seu destino, mas o de todos que a cercavam. No final, o que seria de quem ama e o que talvez estavam prestes a perder. O chão tremeu e Sofia sentiu como se o mundo ao seu redor estivesse se desfazendo. Os ecos da sala se tornaram gritos de dor e raiva, enquanto a energia pulsante da verdade começava a revelá-la de maneira brutal. O olhar de sua mãe, antes confiante, agora estava repleto de uma fúria incontrolável. Miguel estava paralisado, mas não por temor. Havia algo mais em sua expressão, algo que Sofia não conseguia identificar. Isso tudo começou há muito tempo, Sofia. Gritou Miguel, sua voz ecoando nas paredes. As diferentes linhas do tempo, as escolhas, tudo isso sempre esteve nas suas mãos. Sofia sentiu um nó se apertar em seu estômago. Ela não estava preparada para lidar com isso. O que tudo isso significava? O que Miguel realmente queria? A sua mãe me usou e você está aqui para continuar o que ela começou. As palavras de Miguel cortaram como uma faca. Você não é só uma artista, você é uma criadora. A sala pulsava como um coração e as luzes piscavam como se refletissem o tumulto dentro dela. As figuras ao fundo pareciam dançar, emaranhadas em uma bruma. E a mãe dela, quanto mais Sofia a olhava, mais a imagem se distorcia. Não era mais a mulher que ela amava, era algo sombrio, um fragmento que escapava da sua compreensão. É hora de você decidir, Sofia, a mãe gritou, moldando a cena. Miguel está certo, mas ele não fala da mesma maneira que eu. O que você herdou de mim é muito mais poderoso. As sombras se ergueram ao redor delas e o ambiente parecia estar em chamas. Sofia sentiu uma onda de pavor crescendo dentro dela. Em meio a todo esse caos, uma figura surgiu, pequena de olhar triste. Uma criança se ergueu entre a fumaça e a luz e Sofia ficou paralisada. Como assim uma criança? Socorro, Sofia! A voz era familiar, mas estranha, um eco de sua própria infância. Era ela mesma, mas mais nova, com os olhos brilhando de medo. O que estava acontecendo? Mãe, você me deixou ir! A criança gritou e o olhar da mãe se inverteu, horror tomado o rosto dela. O que estava acontecendo aqui? Miguel soltou uma risada nervosa. Sofia, você realmente achou que poderia escapar? Ele parecia avançar, mas a presença da criança o deteve momentaneamente. O pânico no rosto dele crescia. Você não vê? Temos que parar tudo isso. O pacto, ele quer controlar você. A criança falava como se soubesse mais do que estava dizendo. Sofia sentiu o coração disparar. Uma onda de compreensão começou a se formar. Não, isso não pode ser verdade, Sofia sussurrou, tentando juntar as peças. A verdade estava prestes a se revelar, mas não como ela esperava.
Então, no instante em que a sala pareceu se acalmar, uma nova luz atingiu o ambiente, intensa e ofuscante. O colar que a mãe segurava começou a brilhar. Um símbolo estranho surgiu no chão, como uma marca que pulsava com poder. Era como se tudo tivesse sido trazido à vida. E de repente Miguel gritou, tomado pela dor e desespero: "O que você fez? Não deveria ter feito isso." Sua expressão virou de determinação a pânico e Sofia ficou parada sem entender. A criança, ainda olhando para ela, começou a desaparecer lentamente. "Você é a chave." Sofia, sem saber o que fazer, sentiu uma conexão imensa com a criança. E ao mesmo tempo, uma revelação a atingiu como um golpe: "Você é um sacrifício. Ele quer que eu o sacrifique." "Você não pode ser apenas uma peão, Sofia." Nesse momento, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de forma aterrorizante. A única coisa que Sofia poderia fazer era escolher. O passado, o presente e o futuro todo dependia de uma única decisão. E quando ela começou a entender o que deveria fazer, uma sacudida tomou conta da galeria, seguida de um silêncio inexplicável. A luz do colar se apagou e o chão ruiu. Sofia caiu e tudo ficou escuro. Ela sentia sua mente rodando. E então uma voz sussurrou em seu ouvido: "Você tomou a decisão errada, ainda não acabou." Sofia começou a recuperar a consciência e a visão estava embaçada, com figuras dançantes ao redor dela. O que ela estava prestes a descobrir a deixaria em estado de choque. O destino agora parecia muito mais incerto do que qualquer um poderia imaginar. Afinal, ela não era apenas uma artista. As coisas estavam prestes a mudar para sempre. O silêncio envolveu a galeria como um manto pesado. Sofia tentou processar tudo o que estava acontecendo, olhando entre sua mãe e Miguel. As imagens dançantes da criança ainda preenchiam sua mente e as revelações pareciam ressoar de forma intensa dentro dela. "Você sabe que não precisa seguir os passos dela, Sofia." Miguel gritou, a voz ecoando pela sala. "O passado não precisa te prender." Mas havia desespero em suas palavras, como se ele soubesse que a verdade era mais poderosa do que ele poderia conter. Sofia olhou para a figura familiar, mas distorcida de sua mãe. Não era a mulher que ela se lembrava, havia dor e raiva em seu olhar. "O que quer que você faça? Não é por mim, é por você." As palavras foram como uma facada para Sofia. O que sua mãe realmente queria, uma onda de determinação começou a crescer dentro dela. "Não, isso não acaba aqui. Não vou ser um peão." Sua voz soou firme e, nesse momento, ela se lembrou das cores vibrantes do quadro que a levara até ali, das promessas que sua mãe fizera. Ela era mais do que uma vítima. A criança, sua versão mais nova, surgiu na sua mente. "Você é a chave", repetia. E era verdade, ela carregava um poder em suas veias que transcendeu o que Miguel e sua mãe imaginavam. Reconhecendo isso, um calor começou a aquecer seu peito. "Mãe, eu não vou repetir os mesmos erros", disse ela, agora se voltando para Miguel com confiança. "Se o pacto existe, eu vou quebrá-lo. E você, Miguel, não terá mais controle sobre mim." A determinação tomou forma e as cores da sala mudaram ao seu redor, dançando como um reflexo do seu coração. "Mãe, juntas nós podemos acabar com isso. O amor não deve ser uma prisão." Sofia gritou, estendendo a mão como um convite para que sua mãe se unisse a ela. Mas a resposta foi um olhar sombrio e desconfiado. "Você não entende, Sofia. O que está em jogo é muito maior", sua mãe respondeu, a expressão repleta de conflito. O colar agora emitia uma luz intensa, iluminando a sala e revelando verdades ocultas sobre os pactos que ligavam suas vidas. Miguel, alarmado, tentou dar passos para se aproximar, mas as sombras começaram a se fechar ao seu redor, criando uma barreira. "Chega de manipulação", Sofia declarou, encorajando a luz do colar a pulsar ainda mais forte. "Estou pronta para enfrentar isso." E no momento em que ela se permitiu acreditar, algo mágico aconteceu. As paredes da galeria começaram a se desmaterializar, a realidade se fragmentava ao seu redor. A criança à sua frente sorriu e, com um gesto, tudo se iluminou. As sombras de Miguel e de sua mãe se tornaram apenas silhuetas. Sofia se viu em um espaço diferente, onde o tempo não parecia existir. Ela estava cercada por uma paisagem de cores vibrantes, cheia de formas que representavam seu passado, suas memórias e uma nova direção. "Você não podem continuar assim", a voz da criança ecoou. "A escolha não é entre luz e escuridão, é entre liberdade e prisão." Sofia deu um passo à frente, a luz forte pulsando em seu peito, sentindo que finalmente estava pronta para assumir o controle. E então uma decisão definitiva tomou forma em sua mente. A vida que ela realmente queria estava ao seu alcance. Ao se voltar para sua mãe e Miguel, uma sensação de paz a envolveu. "Eu não sou só uma artista, eu sou eu mesma, e isso é tudo que preciso." No exato momento em que ela pronunciou essas palavras, um clarão irrompeu e a galeria se dissipou. Silêncio. Agora tudo estava quieto. Sofia acordou deitada em sua cama, os raios do sol filtrando pela janela.
O ruído das ondas ainda ecoava ao fundo, mas era diferente. Mais calmo, mais libertador, lembrou-se daquela experiência e uma onda de emoções a invadiu. Ela tinha derrubado as barreiras, havia confrontado seus medos, mas a dúvida ainda pairava. O que aconteceria a seguir? Miguel ainda estaria por aí ou sua mãe se redimiria? E, especialmente, havia mais sobre seu futuro do que se atrevia a imaginar. Era uma nova jornada. O que mais a esperava? E enquanto o dia começava, Sofia percebeu que a verdadeira liberdade não estava apenas em superar o passado, mas em aceitar quem realmente era. A história ainda tinha muitas páginas pela frente. Ei, antes de irmos, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmaga o botão de like agora, cada clique alimenta o algoritmo e nos ajuda a continuar. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere NM mais o M segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos desvendar o que vem a seguir.